Uau! Hoje, 6 de setembro de 2025, o Planeta B começa às 17 horas porque estamos numa nova roupagem, ou digamos que estamos naquele processo de reconstrução. Exatamente, alguns elementos nos próximos dias vão ser alterados, mas fiquem aí bem ligados, fiquem ligadinhos, porque o importante é que nós, todas as quintas-feiras, vamos aprender questões muito, mas muito interessantes relacionadas ao meio ambiente. Hoje é a nossa 87ª edição. Para quem não sabe o que significa 87ª, estamos a dizer que passam 87 edições do Planeta B. E, como já é habitual, nós recebemos aqui convidados super especiais para falar sobre meio ambiente. Hoje estamos aqui com... Uau! Como é que eu descrevo este jovem? É um jovem que... Uau! Ele gasta as energias, ele dá muito de si, usa a sua voz e não só, naturalmente para poder representar a juventude moçambicana a nível nacional e internacional. Acreditem, se ele pudesse representar a voz dos jovens moçambicanos a nível da galáxia, ele o faria, né? Estou a falar aqui de António Tomás, ele que é oficial de comunicação e advocacia na ICAC MOS. Afinal de contas, o que é a ICAC? O que a ICAC faz? E será mesmo que eles representam a voz dos jovens? Como é este processo? Por que é importante nós ouvirmos o posicionamento dos jovens no que diz respeito às questões climáticas? António, é um prazer enorme receber-te aqui no Planeta B. Como é que é? Primeiro eu queria saber se tens noção do fato de representares a voz da maioria dos moçambicanos, porque afinal de contas as crianças e os jovens são a maior faixa ou maior grupo que nós temos no nosso belo, vasto e próspero Moçambique. António, olá. Olá, Manuel. Olá a todos os ouvintes que escutam a 97.4 FM. É um prazer estar cá novamente e para poder conversar contigo, e é um prazer imenso estar aqui também no Planeta B. Afinal de contas, nós vivemos a dizer não temos o Planeta B, afinal de contas estamos aqui a ter um Planeta B. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. Uau, eu não sei. A tecnologia tem vezes que a tecnologia apronta-nos algumas coisas que é um bocado difícil de entender, né? Se calhar é porque o microfone sabe que o António já fez rádio, sabe que o António é uma pessoa que fala muito bem. Então, para que não brilhasse mais do que eu, naturalmente que o microfone oscilou. Mas António, estavas mesmo a dar as tuas notas de introdução. Podias, por favor, abrilhantar-nos aqui? Eu dizia muito obrigado, Manuel, e é um prazer estar aqui na 97.4 FM, a frequência do saber, e cumprimentava também a todos os ouvintes que estão a acompanhar-nos a partir de casa, a partir do local de trabalho, a partir do chapa, em qualquer lugar em que esteja, em que a frequência esteja a chegar. Novamente um prazer estar aqui e para compartilhar alguma coisa sobre o saber e o saber verde. Eu dizia que nas minhas abordagens, ou nossas abordagens, até a abordagem do Planeta B, a gente diz que não temos o Planeta B, mas na verdade temos o Planeta B, esta que é a frequência do saber. Uau, eu fico muito feliz que tu já tenhas aqui avançado que o Planeta B é a mesma frequência do saber, né? Nós somos um universo paralelo que naturalmente defende, advoca questões ligadas ao meio ambiente. Tens noção de que representas aquilo que tu dizes, António? Não é só o teu posicionamento como António Tomás, mas tu o que dizes reflete o posicionamento de muitas crianças e muitos jovens.
Bom, noção como noção tenho, né? Porque eu trabalho com crianças e trabalho com jovens, e o trabalho que nós fazemos, ou que eu faço, eu vou dizer sempre nós, né? Porque eu não gosto muito de dizer eu, porque é um trabalho em equipe, na verdade, e se eu digo eu, de uma certa forma estou a desmerecer os outros que trabalham comigo. Mas nós temos noção sim que representamos uma vasta gama de jovens, cerca de 70% ou 80% da população moçambicana é jovem, e nesta questão climática nós lidamos com a maior parte destes e teórica e praticamente representamos os seus pensamentos, as suas palavras, os seus dizeres em tudo o que nós fazemos, porque de forma direta e indireta nós existimos por causa das crianças e dos jovens, e nós trabalhamos para as crianças e para os jovens. Então temos noção sim de que representamos esta camada toda, e é um privilégio estarmos aqui a servir de mensageiros da juventude moçambicana quando se fala de questões climáticas. Muito interessante. Começa mesmo aqui na humildade, nós, porque é muito interessante esta questão de trabalhar em equipe, pois muitos dos problemas globais só poderão ser solucionados se nós trabalhássemos em equipe. Eu gostava que mais organizações, que mais jovens também trabalhassem dentro ou seguindo este exemplo, que é a questão da colaboração. ICAC MOS. O que é exatamente a ICAC MOS para quem não conhece? Mas eu faço esta pergunta porque, claro, há um e outro que hoje é a primeira vez que ouve o Planeta B, não sei como, mas naturalmente há quem em algum momento possa querer entender um pouco mais. O que é que seria ou o que é a ICAC MOS? Bom, a princípio eu quero dizer que eu não acredito que tenha alguém que esteja a ouvir o Planeta B pela primeira vez. Este programa é excepcional, não é? Então, naturalmente, as pessoas já sabem o que é o Planeta B, já estão a ouvir isto aqui com maior frequência. Então, talvez, uma vez porque nós não aparecemos já com muita frequência, não tenham noção do que é a plataforma, né? A ICAC MOS é uma plataforma que vem a sigla em inglês, né, que significa Youth Climate Action Coalition Mozambique, mas em português é Plataforma Juvenil para Ação Climática. É naturalmente um movimento nacional de crianças e jovens que versa sobre questões climáticas, questões de participação, questões de justiça climática, entre outras temáticas, mas na verdade toda a temática relacionada ao ambiente e mudanças climáticas, esta plataforma está a versar sobre elas, e esta plataforma naturalmente reúne jovens e crianças de diferentes províncias e organizações também que atuam em diversas áreas, e quando nos unimos e somos uma plataforma, nós tratamos apenas de mudanças climáticas, ou seja, dentro da plataforma tem organizações que lidam com saúde, que lidam com educação, que lidam com agricultura, com deficiência, várias temáticas da sociedade, mas nos unimos como um todo em nome da plataforma para falar sobre mudanças climáticas, e mudanças climáticas de forma específica, de forma geral e específica, né? Porque quando, por exemplo, estamos com uma organização que lida com questões de deficiência, quando somos plataforma, com esta organização especificamente, nós tratamos de mudanças climáticas para questões de deficiência. Quando uma organização versa sobre educação, sobre agricultura, então a temática vai sendo necessariamente esta. Isto é um ponto interessante porque a partir daí nós vemos que as mudanças climáticas afetam quase todas as áreas, né? Então trazemos aqui todos representantes de várias organizações, de várias temáticas, para debatermos um bocadinho a influência das mudanças climáticas em diversas áreas, e também a partir disto construir um posicionamento, né? Como agimos em questões de agricultura, qual é a inovação que nós como jovens queremos ver, o que é que podemos trazer. Então, esta plataforma é um bocado disto, ela está presente em todas as províncias, temos representação em todas as províncias, temos organizações que representam a plataforma em todas as províncias, temos também membros individuais em todas as províncias, e qualquer um pode ser membro, não é? Basta se sentir que tem vontade de colaborar com a plataforma, com uma questão climática, com as questões climáticas e ambientais, assim que é. Então pode participar e fazer uma ação coordenada com a plataforma. Mas é assim,
uma coisa muito interessante que disseste é este fato, é o fato assim que é, das questões ligadas ao clima e não só, elas não se cingirem-se simplesmente a uma área do saber ou a um grupo específico da sociedade, porque no final do dia afetam-nos a todos, claro, de formas diferentes, mas afetam-nos todos. Quando davas aqui este exemplo de pessoas com deficiência, por exemplo, ocorreu-me também uma outra situação. Suponhamos que haja problemas de inundações e as pessoas vão achar que a engenharia de construção civil vai fazer ali alguns aquedutos, diques, etc. Mas nós podemos estar a desconsiderar, vamos lá, por exemplo, pessoas da antropologia ou pessoas da sociologia, porque há uma certa questão de ordem social que deve ser acautelada. Aquelas pessoas já vinham vivendo sem ter aquelas estruturas, qual é o impacto que aquilo vai ter. Então, há muitas, mas muitas mais áreas que são convidadas a trabalhar em prol ou dentro de um determinado assunto. É por isso que é difícil nós atribuirmos culpa, entre aspas, ou responsabilidade a um só grupo ou um só segmento na sociedade para lidar com um determinado problema. Agora, para quem acompanha a ICAC de perto, há quem não acompanha de perto, mas vive o seu impacto sem saber. Porque, como estavas aqui a dizer, é uma rede, vamos assim dizer. Tem várias organizações lá. E há quem vê o trabalho de uma organização, mas não sabe que aquele trabalho está a ser coordenado com a plataforma. Então, eu queria perceber, ou podias deixar aqui ficar alguns exemplos de algumas atividades ou algumas iniciativas que vocês conduziram neste ano. Não vou dizer durante toda a existência, porque senão o Planeta B é só de 1 hora e depois acabamos ficando aqui sem mais espaço para falar sobre outras questões. Bom, enumerar as iniciativas que nós conduzimos este ano seria mesmo como disseste, né? Acabar o programa a falar disso. Mas eu vou cá elencar algumas atividades. Começaria talvez da mais marcante, que foi a Conferência Nacional sobre Mudanças Climáticas, né? A Conferência de Crianças e Jovens sobre Mudanças Climáticas, a ELCOI, que teve a sua vertente provincial. Então eu acredito que a nível das províncias, jovens e crianças ouviram falar desta conferência, alguns participaram, mas podem não ter percebido que era uma organização, ou mesmo que a mesma estava a ser organizada pela ICAC, né? Porque nós temos uma questão muito relevante como plataforma, que é dar visibilidade também às organizações membros, que são membros da plataforma. Então, a nível da organização da conferência, a nível provincial, por exemplo, as organizações membros da plataforma que estão a nível das províncias é que realizaram a conferência e que estiveram em frente de tudo. Nós, como plataforma, só demos as orientações básicas e as normas de como a conferência devia seguir. Então, acho que esta é uma das realizações deste ano. Fora isso, existem projetos e iniciativas que nós levamos a cabo. Por exemplo, estamos cá a levar a cabo na província de Nampula, em 3 distritos, Angoche, Mekonta e Liupo, uma campanha que se chama Shift. Shift é mudar em português, que é uma campanha que serve para dotar os jovens de capacidades para eles mesmos serem os agentes de mudança. Vem já aí a palavra Shift, é ser agente de mudança. Então, existem campanhas que eles estão a realizar, campanhas temáticas. Por exemplo, em Liupo, os jovens reuniram-se, viram que o problema do distrito é queimadas descontroladas, então eles estão a trabalhar sobre essa temática. Nós, como plataformas, demos algum treinamento, demos capacidades para eles falarem, demos material e estamos a dar visibilidade para eles fazerem o trabalho deles. Então, deles é uma das atividades sonantes ou marcantes que nós estamos a realizar neste ano. Fora isso, tem um programa de jovens defensores de clima também, que é um programa de impacto. Pode não estar a ter tanto impacto agora, porque estamos mesmo a começar com o programa, mas é um programa que está a treinar jovens para que eles sejam defensores do clima nas suas comunidades, que eles
transmitam a realidade, não apenas vivam a realidade dos impactos climáticos na sua comunidade, mas que também defendam aquela causa, defendam a comunidade, defendam os seus direitos, os direitos das comunidades, que elevem a voz da comunidade em determinadas situações que acontecem. Então, eu podia cá mencionar estes três como sendo atividades marcantes. Tem mais, né? Mas não levamos cá tempo a dizer o que é e explicar com mais propriedade. Então, estas seriam talvez as atividades marcantes que eu poderia mencionar agora. Pude perceber algo em comum nestas atividades. O fato de as mesmas treinarem ou garantirem acesso a conhecimento ligado à questão das mudanças climáticas às jovens, para que os mesmos, crianças, adolescentes e jovens, para que os mesmos possam agir dentro das suas comunidades. E isto é muito interessante em relação a uma abordagem em que nós chegamos lá, vamos nos ensinar e nós vamos fazer, etc. Isto pode, de certa forma, conduzir para que as pessoas não percebam ou não mudem. Agora, se por acaso é alguém que já sabe os hábitos e costumes daquela região, já sabe porque é que há esta questão das queimadas descontroladas que dizias num dos distritos de Nampula, alguém que viveu, cresceu e sabe naturalmente que tem mais probabilidade da pessoa erradicar aquele mal. Então é muito interessante quando pauta-se por abordagens destas. Mas de onde é que surgiu esta ideia? Eu fico a me perguntar. Só pode ser mesmo jovens. Porque geralmente nós é que temos esta forma out the box, fora da caixa, de pensar e de trazer soluções. E como é que tem sido a participação juvenil nestas iniciativas? Eles estão a aderir em massa? Apresentam alguma timidez? Ou como é que estás a verificar este processo de participação? Bom, aproveitando um bocadinho o teu comentário anterior, nós temos um lema que funcionamos nele neste ano, que quase que usamos para todas as nossas atividades, que é do local ao global. Então, embora que às vezes o lema é invertido, né? Porque, por exemplo, nós tivemos a ideia da campanha Shift com por exemplo, a Save the Children, né? E levamos essa ideia para Nampula. Podemos dizer que foi do global ao local. Mas, quando chegamos em Nampula, nós invertemos o cenário, que foi transmitir conhecimento para um certo número de jovens, treiná-los, dar-lhes capacidade, fazê-los entender. E eles foram para as comunidades, discutiram, identificaram problemas e começaram dos problemas que eles identificaram a buscar mecanismos de resolver. Então, é tipo, valorizamos este lema, do local ao global. Então, basicamente, nós funcionamos assim. É claro que, de uma certa forma, do global ao local serve, mas quando é para identificar e resolver algum problema a nível local, é bom que seja mesmo as próprias pessoas que são afetadas pelo problema a serem os mentores ou a buscarem soluções, em detrimento de nós irmos para um local e levarmos a solução para eles. Então, acho que assim funciona mais, eles se sentem mais envolvidos, participam mais e se sentem os donos da solução e os donos do problema. Então, aí acho que o resultado é melhor e vê-se com mais facilidade. Bom, quanto ao envolvimento, eu penso que temos tido envolvimento, as crianças e os jovens têm mostrado mais conhecimento, ou melhor, atração, né, para falar destas temáticas. Os nossos eventos têm contado com participação de diversas crianças e jovens, um número bem considerável. Então, eu acho que estamos a ter sim uma aceitação, tendo em conta também que as questões climáticas estão a começar a ser debatidas agora e paulatinamente nós vamos abrangendo um número maior de crianças e jovens, mas dá para ver que é uma temática que realmente interessa-los, porque nós vivemos impactos das mudanças climáticas e nós vamos falando isso de forma técnica e também assim em linguagem popular, e isso vai gerando curiosidade, né? Então eu penso que estamos a ter
fazendo uma menção, estamos no final do ano, fazendo aqui uma menção, olhando para os gráficos, eu penso que a aceitação e a participação é consideravelmente boa. A participação é boa. Naturalmente que há desafios, penso eu. E quais é que são os desafios que se impõem neste processo de engajamento juvenil na ação climática? Bom, desafios sempre existiram e vão existir, e para um país como o nosso e para nós como jovens que trabalhamos sozinhos e não sozinhos e trabalhamos com os outros, existem vários desafios. Um dos desafios que pode parecer algo a se ignorar é que é difícil naturalmente congregar, né? Crianças e jovens para debater sobre qualquer temática sem algum incentivo. Eu acho que já participaste em algumas sessões, algumas coisas do género, onde vês que para tu reunir crianças e jovens é necessário, é uma ginástica, né? Então tens de ter sempre um incentivo, ou a temática deve ser muito atraente, ou então, fora disso, nós devemos pensar numa forma muito dinâmica e muito atrativa de trazer as crianças e jovens para participar nisso. Mas é um desafio interessante, porque obriga-nos a reinventar e a pensar de uma forma diferente, a trazer iniciativas que cativem os jovens a participar, que façam com que os jovens se sintam que devem estar naquele local e que devem contribuir, e que a contribuição deles tem algum valor acima de tudo. Porque uma coisa é tu criares um evento e chamares as crianças e os jovens, podes até dar qualquer incentivo que seja, mas se tu chamas alguém para um debate, por exemplo, e depois esse debate não tem nenhum segmento, só foi um debate, mais um debate, a coisa fica morta e por aí, não gera muito interesse. Chamas-me aqui para o Planeta B, a gente fala sobre uma temática ambiental, e depois disso vem algum segmento, vem algum resultado, eu que estive cá a falar sobre isso, vou me sentir de piar. Eu fiz alguma coisa que impactou algumas pessoas e isso é bom. Então vou fazer com mais, isso que já cativa a fazer mais, não só ir para o Planeta B, vou para o Planeta C, o Planeta A, embora que não temos, né? Na verdade, nós só temos 2 planetas, né? Que é o planeta Terra e o planeta B. Então, é basicamente isto. Ai, António. Uau! E nós, naturalmente, há uma coisa muito interessante, uma coisa curiosa que eu percebi, ou que eu noto. Antigamente, até parece que eu sou antigo, mas enfim, desde que eu me conheço como pessoa, moçambicanos jovens, eu nunca, tinha ouvido que eles participaram da COP. Pela primeira vez que eu começo a ouvir que jovens foram à COP, foi estavam representados ou faziam parte da plataforma, vamos assim dizer, porque, como dissemos, a plataforma congrega vários jovens, seja eles a título individual, seja eles não só a título individual, mas também a organizações juvenis. E de lá até cá, nós estamos a ver que todos os anos jovens moçambicanos estão a levar o posicionamento de um país, Moçambique, para a COP. E eu acho que é assim, eu vou dizer, se calhar tu, António, por estares mesmo na fundação, etc, da plataforma, eu acho que este é o maior ganho que vocês tiveram, que é trazer um país que anteriormente não estava lá representado em termos de juventude, vou falar assim, a nível da juventude, e vocês conseguiram mostrar que não. Moçambique também tem jovens, e jovens que também têm conhecimentos e também têm algo a dizer a nível global. Mas antes mesmo de aprofundar, eu gostava de saber, ou que partilhasses, não vou dizer saber porque eu acompanho o que a plataforma está a fazer, etc. Mas o que é a COP? Só para que quem nos ouve possa ter noção do que vocês fizeram. É mesmo coisa de jovens.
Antes de dizer o que é a COP, deixa-me dizer que nós criamos esta plataforma em 2023, mas antes disso nós estávamos a fazer alguns estudos para a criação da plataforma e estabelecimento dela nas províncias, e nós participamos da COP desde 2022. A nossa primeira COP foi em 2022, que foi no Egito. Exato. Então, desde lá até cá, nós estamos a coordenar a participação da juventude moçambicana na COP, e este ano também vamos fazer isto para a COP 30, que acontece no Brasil, em Belém do Pará. Mas respondendo à questão, COP 30, aliás, COP necessariamente, COP, vem da terminologia em inglês, que é Conference of Parties, que é Conferência das Partes. E as partes, neste contexto, são países, que é a Conferência dos Países, é uma conferência mundial que versa especificamente sobre mudanças climáticas, alterações climáticas. Então já acontece há 30 anos, na verdade. Vai acontecer agora a COP30 no Brasil, então significa que já há 30 anos que esta conferência acontece, e ela é anual. Fora alguns alguns anos que falhou, se não estou cá a falhar, é 2000, não vou mentir, mas eu penso que já falhou uns 2 anos e tal, então não significa que já vem de 2000 e alguma coisa para aqui, os 30 anos ininterruptos, não. Mas a COP é isto, Conferência dos Países, né, sobre mudanças climáticas, onde reúnem-se diversos chefes de Estados que representam diferentes nações para debater sobre mudanças climáticas, alguns impactos, assumirem compromissos, analisarem os compromissos assumidos anteriormente, e então também definirem algumas estratégias para mitigação, adaptação, ou seja, também para financiamento a iniciativas climáticas, e essas iniciativas climáticas podem englobar também iniciativas juvenis. Então é basicamente um pouco disto sobre a COP, que eu diria, respondendo à tua questão. Agora, o que é que os jovens moçambicanos estão a preparar para a COP30? Vejo que fala-se muito sobre COP30. Eu não sei se é porque é o número 30, que é um número localizável, no sentido de ou é significativo, porque quer dizer que já houve 3 dezenas, mas ou eu é que estou a ir muito atrás da informação, mas espera-se muito desta COP. Então, eu queria perceber mais ou menos o que os jovens moçambicanos... Primeiro será num país de língua portuguesa. Eu acho que isso vai ajudar também muito para que os jovens moçambicanos possam expressar ainda mais. E eu queria perceber o que é que estão a preparar para esta COP. O que é que nós podemos esperar de vocês ou de nós mesmos, mas porque estamos representados, podemos esperar a nível da COP30? Bom, sobre a COP30 fala-se muito porque esta é mais uma COP do Sul Global. Eu não sei como explicar isto, mas o Sul Global, eu diria que o globo terrestre está dividido em 2 partes, né? Que é o Polo Norte e o Polo Sul. Então, em termos de impactos climáticos, de produção, né? Geração de impactos para questões climáticas, contribuição necessariamente, esta é a palavra certa. Em termos de contribuição para efeitos climáticos, para as mudanças climáticas, contribui mais o Norte. O Polo Norte aqui contribui mais. Aqui é mais industrializado, mais desenvolvido em relação ao Polo Sul. Então, é uma das coisas que faz com que essa COP seja histórica, né? É porque é a COP do Sul, dos países menos desenvolvidos. Se fores a ver o mapa, os países menos desenvolvidos mesmo estão mesmo no Polo Sul. Então é uma das coisas que faz com que gere muita atenção. E para o caso de Moçambique especificamente, gera muita atenção porque vai acontecer num país que fala português. Então a informação está a ser difundida com maior facilidade. E fora isso, Moçambique é um país que consome, entre aspas, muito conteúdo
vindo do Brasil. Então, está-se a falar sobre isto. Então, basicamente, nós estás a ouvir muito sobre a COP30 por conta, talvez, sejam destes fatores, né? Então, é uma COP histórica, por ser uma COP do Sul Global, onde talvez, e nós gostaríamos que fosse assim, que os países do Sul Global tivessem uma participação massiva e estivessem bem representados e que fora a representação, tivéssemos muitos ganhos, contribuíssemos de verdade e conseguíssemos gerar muitos resultados. Bom, quanto aos jovens moçambicanos, o que é que eles vão levar para a COP30 este ano? Não vão levar nada de mais ou nada além do que as crianças e os jovens falaram a nível das províncias, nas conferências preparatórias para a conferência local de crianças e jovens da ELCOI que aconteceu em Maputo, e também nada diferente do que se falou e se recomendou na ELCOI que aconteceu nos dias 2 e 3 de outubro de 2025. Então, nós assumimos compromissos e estes compromissos foram transformados em uma declaração, que é a Declaração Nacional de Crianças e Jovens sobre Mudanças Climáticas. Lá tem compromissos que nos propusemos assumir como crianças e jovens. Tem demandas para diferentes setores, mídia, para o governo, para ONGs, entre outros, e vários outros posicionamentos nossos estão nesse documento. Deixa-me só dizer que algo interessante que existem, na verdade, eu poderia considerar duas COPs, né? Uma que é a COP que antecede a Conferência das Partes Necessárias, propriamente dita, a COP30, que é a Conferência das Juventudes, que é a COI20, que é a Conferência Global da Juventude. A COI20 eu diria que é o culminar da ELCOI. Então, ou a mãe da ELCOI, em outras palavras, em palavras populares. Então, tudo que foi produzido no pré-ELCOI, nas conferências preparatórias, foi debatido e harmonizado na ELCOI, que é a conferência mãe, e tudo que foi debatido, os países, né, debateram nos seus ELCOIs, vai ser harmonizado e sumarizado na COI20, onde estarão lá representantes dos países que realizaram a ELCOI. E de lá vai sair uma declaração, que é a Declaração Global da Juventude, e nesta Declaração Global da Juventude vai conter todos os posicionamentos dos países que realizaram a ELCOI. E, naturalmente, o posicionamento de Moçambique, que partiu do pré-ELCOI em Nampula, por exemplo, veio ser debatido aqui em Maputo, estará sumarizado neste documento. Então, nesta conferência COI, vai ser debatida, vai ser harmonizado este documento e vamos criar ali um posicionamento, fora a declaração, vai-se criar um posicionamento mais contundente que os dois serão entregues ao Secretário-Geral das Nações Unidas no dia 17 de novembro, que é o Dia da Juventude na COP. Ou seja, tem uma abordagem da COP que teoricamente não é muito amigável aos jovens. Tanto é que criou-se o Dia da Juventude na COP, que é o dia em que as figuras maiores que estão lá, o Secretário-Geral das Nações Unidas, entre outros líderes, têm um encontro com a juventude. E também não é toda a juventude, é um número bem restrito de jovens, mas a forma que nós encontramos de todos os líderes mundiais, junto com o Secretário-Geral das Nações Unidas, se encontrar com a juventude mundial, é através desse posicionamento, desta declaração que vai ser entregue a eles diretamente no dia 17 de novembro, que é o Dia da Juventude. Bom, nós como jovens, o nosso posicionamento já está esgrimido na Declaração Nacional, que foi enviada para os organizadores da COI, e eles lá sumarizaram, mas de forma assim específica, eu diria que nós levamos propostas concretas, e estas propostas estão construídas a partir desta conferência, né? Já estou cá a repetir, mas nós mostramos também que a juventude está envolvida na ação climática, na educação ambiental e na influência de políticas, e levamos mensagens claras sobre financiamento climático especificamente, porque uma das coisas que nos move é
à justiça climática. E nós não podemos falar de justiça climática se não há financiamento climático. Porque o que faz com que haja justiça climática é o financiamento climático. Porque o financiamento é para igualar, é para recompensar as perdas que as comunidades estão a ter. Essas perdas são oriundas de ações que talvez não são essas comunidades que estão a gerar. Conforme eu disse aqui, é a COP do Sul Global e os países mais desenvolvidos são, teórica e praticamente, os que mais geram impactos para as comunidades menos desenvolvidas. Então, é uma das coisas que nós vamos buscar como mensagem, justiça climática. Vamos bater diversas vezes nesta tecla justiça climática e, consequentemente, vamos também buscar financiamento climático. E, fora isso, também vamos debater a adaptação, né? Porque se nós temos algum financiamento, nós devemos buscar mecanismos próprios de nos adaptar. Conforme estava a falar aqui, do local ao global, não podemos trazer questões de adaptação do global para o local. Nós vamos buscar financiamento, vamos debater mitigação e outras coisas, mas nós devemos ver aqui a nossa realidade, como nós somos impactados e como nós podemos nos adaptar. Como é que nós somos impactados e como nós podemos mitigar. Eu penso que a questão, por exemplo, falando aqui da questão de mitigação, eu penso que a questão de mitigação é mais global, né? Todos podem contribuir para a mitigação da mesma forma, mas a questão da adaptação é mais localizada. Nós é que devemos saber, ou seja, tu, Maloa, que és impactado por uma determinada coisa, que tens de saber como é que tu te adaptas a isso. Eu não posso dizer que não, Maloa, para tu te adaptares, tens de fazer isto ou tens de mexer na tecla X. Não, quem vive o impacto és tu, quem sofre as consequências és tu, então tens de ver como é que tu vais te adaptar. Então, basicamente, as nossas mensagens que nós levamos, a nossa bagagem sobre isto, acima de tudo, deixa-me só frisar mais uma vez, nós levamos para a COP30 o posicionamento das crianças e jovens. Tudo o que as crianças e jovens, a nível das conferências provinciais, da Conferência Nacional, debateram, disseram, recomendaram, é o que nós levamos como o nosso takeaway para esta conferência. Podemos ficar descansados porque estamos devidamente representados, pois a nível de todas as províncias houve estas auscultações em que os jovens deixaram ficar o seu parecer. Depois passou-se à fase nacional e da fase nacional vai-se passar à fase global. Tem a regional e a global, em que vai-se harmonizar e no final de todo o processo vai-se garantir que o nosso posicionamento lá esteja. Há quem está com uma dúvida. Por que é que nós temos que ouvir as crianças, adolescentes e os jovens? Sendo que já há muito tempo, já houve 30 COPs, já houve 29, esta vai ser a 30, né? Vai ser o número 30. E os jovens nem em todas elas participaram. Agora, por que é que temos que... O que é que vai mudar? Mas o que é que vai mudar essa participação de jovens lá? Infelizmente estamos a ficar sem tempo, mas eu acho que é importante deixar isto claro para quem nos está a ouvir, mas se calhar nunca parou para pensar nisto. Por que é que os jovens têm que estar representados numa conferência de alto nível, vamos assim dizer? Bom, existem aqui várias coisas que eu poderia dizer sobre porque os jovens devem estar representados nestas conferências de alto nível. Mas uma das coisas que eu começaria a dizer é que nessas conferências são tomadas decisões que impactam todo mundo. E todo mundo envolve também crianças e jovens. E há um lema que nós sempre usamos, costumamos dizer, que não há nada para nós sem nós. Se é feito para nós e sem nós, não é para nós. Então, é isto que eu talvez poderia dizer. E também porque outra coisa que eu diria é que o futuro é das crianças e dos jovens. Então, os tomadores de decisão agora estão numa idade, estão numa fase em que, embora que eles decidam, eles tenham poder de decisão, poder de influência e tal, de decisão diria por aí, quem até um certo ponto vai servir
de instrumento para materializar o que já foi decidido são as crianças e são os jovens. Somos nós, crianças e jovens, que iremos para as outras escolas, vamos educar os outros jovens sobre... Vamos dar noções de literacia climática. Somos nós que vamos dizer, vamos implementar o Acordo de Paris. Vamos estar aqui a dizer ou a fazer programas de rádio a falar que devemos limitar a emissão de gases até 1,5. Mas se nós não concordamos com isto, não participamos da definição desta meta, esta meta, 1,5 graus Celsius, não vai nos dizer nada. Então nós devemos entender primeiro o que é que está a ser decidido, o que é que está a ser debatido, o que é que se deve implementar para nós comprarmos essa ideia, nos sentirmos envolvidos para podermos fazer. É aquela questão que eu disse, do local ao global. Nós fomos ao básico, demos noção, tivemos alguns jovens a participarem connosco, a aprender alguma coisa, e eles serviram de mensageiros. Eles falam a língua que eles falam, entendem melhor os impactos, conhecem a comunidade onde estão inseridos, então é mais fácil tu levares uma pessoa, vês treiná-lo, dares noção, dares informação e mandares a pessoa para difundir a informação. Nós não falamos todas as línguas, não sei se percebes, então é difícil. Por exemplo, as decisões que estão tomadas lá serão tomadas em inglês. É necessário que algum jovem que fala português esteja lá também, para dizer não, o vosso entendimento sobre esta temática em inglês é assim, mas para nós não é. Não é? Então é bom que nós estejamos lá para participar, para nós também darmos noção, darmos o nosso posicionamento e nós nos comprometermos e aceitarmos. Então, ok, nós tomamos decisões para o mundo, mas o mundo não está representado, porque não tem criança e não tem jovem. O mundo não tem só pessoas da fase adulta. Então tem que ter lá crianças, tem que ter jovens. E também para influenciar. Uma coisa que acontece no pensamento que eu estava aqui a trazer é que eu sou jovem, Malo, e tu também és jovem. Se estamos a passar por alguma fase, algum problema, vamos pensar um problema que nós estamos a ter, é mais fácil eu, como jovem, vir dizer-te, Malo, temos esta solução, vamos pensar nisto. E podemos fazer. Nós podemos debater até. Pode ser uma decisão que não seja muito acertada, mas o que vai gerar aí é uma conversa e vai gerar mais entendimento sobre a questão. Em detrimento de vir um adulto dizer, Malo, a solução para tu teres água é ir tirar água e trazer aqui. Tu irás cumprir isso, porque é um adulto que está a dizer, nem temos aquele respeito pelos mais velhos. Ok, a solução para ter água em casa é ir buscar água e trazer. E tu não vais estar comigo assim a pensar, António, aqui temos problema de água e para ir buscar água são 50 km. O que é que podemos fazer para termos água aqui? Ok, aqui chove muito, podemos construir alguma cisterna para termos água. Ok, tudo bem. Podemos pensar em algum mecanismo de desviar uma corrente de água para aqui, ou abrir um furo de água, usamos painel solar e esse furo de água que nós vamos abrir e vamos usar o painel solar para distribuir para a nossa comunidade toda. Então nós estamos a criar um debate, estamos a criar uma conversa em que estamos a tirar resultados que vão impactar toda a comunidade, em detrimento de ser uma pessoa a dizer isto é o que foi decidido, tu só tens de implementar. Tu não estás feliz com aquela decisão. Tu não te identificas com aquela decisão. Tu só estás a implementar porque é mandatório. Então, ter crianças e jovens neste cenário é mais para isto, para as crianças e jovens, os outros que não estão a participar, verem e serem influenciadas pela participação dos outros lá, sabendo dizer, pá, ok, é uma decisão que foi tomada num fórum deste, pá, estiveram lá crianças a nos representarem, estiveram lá crianças a participarem, crianças falaram acima de tudo. Então, é mais sobre isto, é participação e influência, e saber dizer que quem fala melhor com uma pessoa da sua faixa etária é uma pessoa da faixa etária correspondente. Então, eu disse, é mesmo uma questão mesmo para se alongar, mas por conta do tempo que já não temos, vou mesmo terminar por aqui. Muito, mas muito bem fundamentada esta resposta. Infelizmente o tempo anda só para frente e eu não tenho a capacidade de congelá-lo. Se a tivesse, provavelmente faria, pois eu tenho noção da importância que este episódio, esta edição tem. Querido amigo, querida amiga, hoje, 6 de setembro de 2025, aqui na 97.4 FM, a frequência do saber, rádio universitária da Universidade Eduardo Mondlane. No Planeta B recebemos António Tomás, oficial de comunicação e advocacia na ICAC MOS. Importa referir que esta foi a nossa 87ª edição. Mas, infelizmente, nós temos que terminar,
mas naturalmente que vamos ouvir últimas considerações aqui do António Tomás. António, qual é a coisa que tu gostavas de deixar ficar para que todos aqueles que nos ouvem hoje, não só hoje, mas que começassem a pensar, a analisar e que interiorizassem? O que é que gostavas de deixar ficar? Bom, em linhas gerais eu gostava de deixar convidar necessariamente as crianças, os jovens, aos adultos e toda a sociedade para estarmos vigilantes e participarmos nestas questões climáticas, porque são questões que afetam a todo mundo. Estamos a viver agora uma vasta onda de calor, uma temperatura está a mudar de uma forma que nós não percebemos. Nós precisamos perceber o que é que está a acontecer para também buscarmos responsabilizar, né, a quem está comprometido com isto. Então, em linhas gerais, eu gostava mesmo de convidar a todos para estarmos vigilantes, estarmos atentos e participarmos mais nestas questões climáticas, porque são questões que afetam a todos e a toda a sociedade. E falar também da COP30 e da participação da juventude moçambicana na COP30, e a dizer que existem mecanismos para acompanhar isto de forma online, através das redes sociais, através do site da Convenção Quadro das Nações Unidas e também através das páginas do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, e também através das plataformas da ICACMOS, porque nós de alguma forma vamos estar a transmitir um bocadinho aquela questão que é o decurso da COP30 e diversas outras atividades que nós como plataforma vemos realizando. E também aproveitar já agora agradecer ao Manuel pelo convite e à Rádio Universitária também, esta aqui é a Frequência de Saber, né? Por disponibilizar este espaço para que todos os nossos ouvintes possam ouvir, possam aprender e possam saber um bocadinho mais sobre o clima, sobre o ambiente e sobre diversas outras temáticas. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer imenso estar cá. O prazer foi nosso em ter esta grande aula. Infelizmente o tempo já se foi, não temos como explorar ainda mais, mas naturalmente que todas as quintas-feiras, se Deus permitir, pelas 17 horas, atenção, agora nós vamos ao ar pelas 17 horas, aqui na 97.4 FM. Eu sou Manuel Maloa e de mim para você um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira.